Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Mulheres em Roda. Meu nome é Vanessa Ferreira Cury, eu sou terapeuta e eu venho trazer para vocês o 10º episódio da nossa série de podcasts baseadas no livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, A Volta ao Lar, o Retorno do Próprio Self. Esse conto particularmente mexeu bastante comigo, me vi nesse conto nas minhas histórias mais recentes e também no momento que eu estou vivendo na minha vida. E é provável que muitas de vocês, ao escutar esse conto e o que a autora quer nos trazer a nível de reflexão, é provável que vocês se encontrem nesse conto também, assim como eu. Nesse conto, a gente percebe mais uma vez a proposta do livro, né, sobre a natureza selvagem e o quanto isso é cíclico, principalmente para a mulher. A psique e a alma das mulheres também têm os seus próprios ciclos e estações, e essa natureza selvagem se perde com o tempo. E nesse distanciamento, as mulheres vivem a aridez, a exaustão e a nostalgia. Então é comum a gente encontrar muitas mulheres olhando para trás como se tivessem realmente perdido alguma coisa na vida em algum momento. E é por isso que é imprescindível voltarmos ao lar da nossa alma. E nessa jornada de volta ao lar da nossa alma, a gente vai perceber que é fundamental termos claro quais são as intenções das outras pessoas e para a gente não permitir que algo muito valioso para nós esteja sendo roubado, sejam grandes oportunidades, seja o próprio enfraquecimento do nosso sentido da nossa identidade ou a interferência em algo que é muito importante para nós, a nossa arte, o nosso amor, os nossos sonhos, as nossas crenças, até mesmo a crença naquilo que é bom, ou mesmo os nossos próprios esforços. E o que faz com que essas coisas aconteçam, com que essas coisas valiosas acabem sendo roubadas de nós, é a nossa própria ingenuidade, às vezes o quanto a gente falha em perceber a verdadeira motivação das outras pessoas, ou a nossa própria inexperiência em projetar o futuro. Então é nessas horas que a gente tem a oportunidade de afirmar aquilo que é mais importante para nós e termos um plano para nos libertarmos e pôr o nosso conhecimento em prática. Então, aqui é fundamental que nós mulheres, nos nossos processos de iniciação, estejamos ao lado de mulheres que sejam totalmente iniciadas, para a gente não se perder. E a gente vai ver no conto de hoje como isso acontece dentro dessa sabedoria tão profunda que são os contos. Nos contos, a sabedoria está completa. E quando a gente sabe escutar um conto e decifrar aquilo que ele quer trazer, é como se a gente passasse pela iniciação de um grande mestre. E o conto de hoje que a Clarissa traz pra gente é um conto que é bastante comum na América do Norte, nos povos da Sibéria e da Islândia, nos lugares onde é comum a caça no gelo e viver em lugares bem congelados. Então, o conto de hoje é Pele de Foca, Pele da Alma. Eu vou ler para vocês, acompanhem comigo aqui. Houve um tempo que passou para sempre e que irá logo estar de volta, em que um dia corre atrás do outro, de céus brancos, neve branca, e todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe são pessoas, cães ou ursos. Nesse lugar, nada viceja gratuitamente. Os ventos são fortes e as pessoas se acostumam a trazer consigo os seus parcas, mamleques e botas, já de propósito. Nesse lugar, as palavras se congelam ao ar livre e frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo para que as pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar, as pessoas vivem na vasta cabeleira da velha Anuluk, a avó, a velha feiticeira que é a própria terra. E foi nessa terra que vivia um homem tão solitário que, com o passar dos anos, as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto.
Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava, colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava das antigas histórias sobre como as focas haviam um dia sido seres humanos e como o único remanescente daqueles tempos estava nos seus olhos, que eram capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes ele sentia nessas ocasiões uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas já tão gastas no seu rosto. Uma noite ele caçou até depois de escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a lua subiu no céu e as banquisas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha malhada no mar e o seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha rocha. Ele remou lentamente e com os remos bem fundos para se aproximar. E lá no alto da rocha imponente dançava um pequeno grupo de mulheres nuas, como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano, a não ser na lembrança, e ele ficou ali olhando. As mulheres pareciam serem feitos de leite da lua, e sua pele cintilava com gotículas prateadas como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado no barco, e a água nele batia, levando-o cada vez mais para junto da rocha. Ele ouvia o riso magnífico das mulheres. Pelo menos elas pareciam rir, ou seria a água que ria às margens da rocha. O homem estava confuso por se sentir tão deslumbrado. Entretanto, dispersou-se a solidão que lhe pesava no peito como couro molhado, e quase que sem pensar, como se fosse seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca ali jogadas. Ele se escondeu por detrás de uma saliência rochosa e ocultou a pele da foca dentro de seu pintacus, parca. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvira, como as baleias chamando na madrugada, ou não, talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos caindo aos tombos na primavera. Ou então não, era algo melhor do que isso, mas não fazia diferença porque o que as mulheres estavam fazendo agora? Ora, elas estavam vestindo suas peles de foca e uma a uma as mulheres focas deslizavam para o mar, gritando e ganindo de felicidade, com exceção de uma. A mais alta delas procurava por toda parte sua pele de foca, mas não a encontrava em nenhum lugar. O homem sentiu-se estimulado pelo que ele não sabia. Ele saiu de trás da rocha, dirigindo um apelo a ela. Mulher, case-se comigo. Sou um homem sozinho. Ah, respondeu ela, eu não posso me casar porque sou de outra natureza. Pertenço aos que vivem Temecunev, lá embaixo. Case-se comigo, insistiu o homem. Em 7 verões prometo lhe devolver sua pele de foca e você poderá ficar ou ir embora, como preferir. A jovem mulher foca ficou olhando muito tempo o rosto do homem com olhos que, se não fossem suas origens verdadeiras, pareciam humanos. Irei com você, disse ela, relutante. Dentro de 7 verões tomaremos a decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho a quem deram o nome de Ouruk. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava a Ouruk histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Ouruk para a cama, ela lhe mostrava pelo buraco da ventilação as nuvens e todas as suas formas. Só que em vez de falar das formas do corvo, do urso e do lobo, ela contava histórias da vaca marinha, da baleia, da foca e do salmão, pois eram essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar. A princípio, ela escamou e depois passou a rachar. A pele das suas pálpebras começou a descascar. O cabelo da sua cabeça a cair no chão. Ela se tornou Naluak, do branco mais pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava esconder seu calcanhar caudicante. A cada dia, seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear porque sua vista estava escurecida. E as coisas iam dessa forma até que uma noite um menino, Ouruk,
despertou ouvindo gritos e se sentou ereto nas cobertas de pele. Ele ouviu um rugido de urso, que era o seu pai repreendendo a mãe. Ouviu também um grito como o da prata que ressoa com uma pedra, que era sua mãe. Você escondeu minha pele de foca há 7 longos anos e agora está chegando o 8º inverno. Quero que me seja devolvido aquilo de que sou feita, gritou a mulher foca. E você, mulher, vociferou o marido, você me deixará se eu lhe der a pele. Não sei o que eu faria, só sei que preciso daquilo a que pertenço. E você me deixaria sem mulher e a seu filho sem mãe. Você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino adorava a mãe e ele tinha medo de perdê-la, e por isso chorou até dormir, só para ser acordado pelo vento. Um vento estranho que parecia chamá-lo. Uruk, Uruk. Ele pulou da cama, tão apressado que vestiu a parca de cabeça para baixo e só puxou os músculos até a metade. Ao ouvir o seu nome chamado insistentemente, ele saiu correndo na noite estrelada. Uruk. O menino correu até o penhasco de onde se via a água e lá, bem longe no mar encapelado, estava uma foca prateada, imensa e peluda. Sua cabeça era enorme, seus bigodes lhe caíam até o peito, seus olhos eram de um amarelo forte. Uruk! O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito e bem junto à base tropeçou numa pedra. Não, uma trouxa que rolou de uma fenda na rocha. O cabelo do menino fustigava seu rosto como milhares de açoites de gelo. Uruk! O menino abriu a trouxa e a sacudiu. Era a pele da foca de sua mãe. Ah, ele sentia seu perfume na pele inteira, e quando mergulhava o rosto na pele da foca e respirava seu cheiro, a alma de sua mãe penetrava nele como um súbito vento de verão. Ah, exclamou ele com alegria e dor, e levou novamente a pele ao rosto. Mais uma vez, a alma da mãe passou pela dele. Ah, gritou ele de novo, porque estava sendo impregnado pelo amor infindo da mãe. E a velha foca prateada ao longe mergulhou lentamente para debaixo d'água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa com a pele de foca voando atrás dele e se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele e fechou os olhos, cheia de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. Ela começou a vestir a sua pele de foca. — Ah, mãe, não! — gritou o menino. Ela apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do braço e saiu correndo aos trambolhões na direção do mar revolto. — Ai, mãe, não me abandone! — implorava Uruk. E logo dava para ver que ela queria ficar com o filho, queria mesmo, mas alguma coisa a chamava, algo que era mais velho do que ele, mais velho do que ela, mais antigo que o próprio tempo. — Ah, mamãe, não, não, não! — choramingou a criança. Ela se voltou para ele com uma expressão de profundo amor nos olhos. Segurou o rosto do menino nas mãos e soprou para dentro dos pulmões do menino o seu doce alento, uma vez, 2, 3 vezes. E depois, com o menino debaixo do braço, como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar e cada vez mais fundo. A mulher foca e seu filho não tinham dificuldade para respirar debaixo d'água. Eles nadaram muito para o fundo até que entraram no abrigo subaquático das focas, onde todos os tipos de criatura estavam jantando e cantando, dançando e conversando, e a enorme foca prateada que havia chamado o Uruk de dentro do mar da noite abraçou o menino e chamou-o de neto. — Como você está se saindo lá em cima, minha filha? — perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu: — Magoei um ser humano, um homem que me deu tudo para que eu ficasse com ele, mas não posso voltar para ele, porque se o fizer, estarei me transformando em prisioneira. — E o menino? — perguntou a velha foca. — Meu neto. Ele estava tão orgulhoso que sua voz tremia. — Ele tem de voltar, meu pai. Ele não pode ficar aqui. Ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco. Ela chorou e juntos eles choraram. Esse conto ainda não terminou, ainda tem um finalzinho dele pra gente escutar. Então eu convido vocês a me acompanharem na parte 2 desse podcast, onde eu vou terminar esse finalzinho. Vamos ver o que aconteceu com essa família e entender o que tudo isso quer dizer na volta ao lar, ao nosso lar como mulher. Até já!